estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das nossas aulas? Eu espero que sim. Então, vamos lá, não é mesmo? E os materiais, como é que estão? Estão já organizados? Como é que está o seu caderno ou as suas folhas que você está fazendo ali as anotações? O lápis está bem apontadinho? Hoje nós vamos precisar de lápis de cor também, a borracha, o apontador. Como é que estão os materiais? Deixa ali num cantinho que nós vamos precisar de utilizar, tá? Agora mesmo, então, pegue lá o seu caderno e o seu lápis e vamos fazer, então, as primeiras anotações da aula, tá? Olhem aqui. Hoje, então, coloquem a data, né? E a aula número 17 de ciências. E o assunto que nós estamos trabalhando, vocês lembram? É sobre o nosso corpo. Nós estamos trabalhando o corpo humano. Então, anotem ali essa primeira parte. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
aí, conseguiram registrar essas primeiras páginas aí do caderno de hoje? Ah, então tá bom, né? Vamos então, pessoal, para começar a nossa aula, vamos aqui relembrar um pouquinho a aula passada, tá certo? Vocês lembram que na aula passada nós começamos, né, a estudar os órgãos dos sentidos. Lembram aqui? Olha só, nós estudamos que nós conseguimos perceber tudo que existe no ambiente através dos sentidos. E quais são os sentidos? Vocês lembram? Observem ali essas imagens. Esse primeiro ali, a língua, é responsável por qual dos sentidos? O paladar. Estão lembrados daquele experimento que nós fizemos aqui para sentir os sabores? Muito bem. E as orelhas são responsáveis por qual sentido? A audição, não é verdade? E os olhos, que nós começamos já a estudar na aula passada, é responsável por qual sentido? A visão, né? Os olhos são responsáveis pela visão. E as mãos, a nossa pele, não é? Que ajuda nós a sentirmos as coisas. E nós chamamos esse sentido de tato. Nós vamos estudar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? E o nosso nariz, que nós já estudamos lá nas aulas passadas, o nariz é o responsável pelo sentido do olfato. Estão lembrados disso? Né? Muito bem, são os nossos órgãos dos sentidos que faz com que nós percebamos todas as coisas que existem no ambiente. Legal, né? E agora, então, eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Para você verificar ali quais sentidos estão sendo usados nessas situações ali em que as pessoas estão. Tá? Então, observe aqui, eu já mostrei essa imagem na aula passada, mas agora, então, vamos ver se você lembra quais são os sentidos que estão sendo mais usados nessas situações, tá? Então, observem aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem? Olhe lá. E agora, escutem aí. Estão se escutando? Sim, então vamos ver aí, ó, quais sentidos que estão sendo usados. Você acha que a visão, esse menino está usando a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição? Qual desses 5 sentidos que esse menino está usando com mais potencial aí, mais forte? Qual deles você acha? A visão, acho que não é? Ele está de olho fechado, pode ver, os olhos estão fechados. O tato, sim, não é? O tato, que veja bem, né? Ali passando aquela maquininha de cortar o cabelo, deve estar sentindo na pele ali da cabeça, não é? E o olfato, será que está sentindo algum cheiro? Não sei, né? O paladar, você acha que não, né? E a audição, sim, não é? Aquele barulhinho da máquina, não é verdade? Então, ó, nesse caso ali, podemos, né, afirmar que ele está usando o tato, que ele está sentindo a máquina na sua pele, e também a audição, que ele está escutando aquele barulhinho da maquininha ali de cortar o cabelo, não é? Vocês concordam com isso? Então tá, agora observem essa outra imagem aqui. Olhem bem. O que está acontecendo ali nessa situação? Olhem bem. E quais são os sentidos que essas duas pessoas estão utilizando ali? O que você acha? Será que é a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição? Quais os sentidos que você acha que estão sendo mais usados ali? A visão? Sim, não é? Observem lá como elas estão se olhando. O tato, sim, também, não é? Elas estão bem próximas umas das outras ali, não é? E estão também usando o tato. O olfato, o que você acha?
Olha ali os alimentos, não é? Será que ao cortar a maçã ali, deve ter exalado algum cheirinho, então também, não é? E o paladar? Com certeza, porque elas estão ali preparando uma alimentação, então pode ser também que elas tenham, né, provado algum alimento ali. E a audição, o que você acha? Elas devem estar sorrindo, né? O barulho ali da maçã sendo cortado. Olha só, então nessa imagem nós podemos concluir que todos os sentidos estão sendo utilizados, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição. E é assim mesmo, pessoal. Normalmente nós usamos todos os sentidos diariamente para poder perceber as coisas que existem no mundo, não é? Então, olha só, podemos concluir aqui que nós percebemos tudo o que existe no ambiente através dos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar. São eles, né? Esses sentidos que nos ajudam a conhecer tudo o que existe no mundo. Concordam aí, pessoal? Ah, que bom, né? Muito legal isso. Então, vamos aqui agora relembrar quais são os órgãos dos sentidos que nós já estudamos aqui. Vocês lembram? Qual é esse órgão aqui? Eu acabei de falar, não é? Esse órgão é a língua. E qual é o sentido percebido pela língua, gente? A língua é responsável pelo sentido do paladar, que nós já estudamos. Lembram disso? Observe bem ali a imagem da língua e vejam que ela tem um monte de saliências, não é? Como se chama mesmo essas saliências aí? Essas saliências são chamadas de papilas gustativas. Você fez esse desenho da língua já no seu caderno? Isso é importante, tá? E são essas papilas gustativas que são responsáveis pela identificação dos sabores. Lembram quais são os sabores que nós já estudamos? O azedo, o amargo, o doce, o salgado e o umami. Lembram desse quinto sabor que nós já estudamos? Olha aí, bem legal, não é? E vamos lá, continuando. E qual é o órgão do nosso corpo que é responsável pela visão, que faz com que a gente enxergue? Qual que é mesmo? São os olhos. Lembram aqui da aula passada que nós falamos que os olhos, eles têm algumas partes, não é? Então, a sobrancelha e os cílios que ajudam ali a proteger, né, contra a entrada de agentes do ambiente, não é? A pálpebra, a pupila, a esclerótica, que é aquela parte branca dos olhos, e a íris, que é aquela parte colorida. Lembram da aula passada que eu perguntei para vocês qual é a cor da sua íris, que é essa parte colorida dos olhos? Lembram disso? E nós falamos também que é através dos olhos que podemos enxergar as cores, os tamanhos e as formas, né, dos objetos e dos componentes que existem no ambiente. Olha ali quantos tipos de olhos que existem, não é? Qual é o seu? Qual é o olho aí que é mais parecido com o seu? Lembram disso? Você observou bem ali? Qual é a cor dos seus olhos, o formato da sua sobrancelha, dos seus olhos, os seus cílios, não é? E aí você lembra da tarefa que era para você desenhar os seus olhos? Você fez essa tarefa? Eu espero que sim, hein? Quero ver esses desenhos bem bonitos, tá bom? E também, vocês lembram na aula passada que nós falamos um pouquinho que as pessoas que não enxergam, elas também podem perceber as cores. Lembram? Como que pode isso? Lembram daquele livro lindo que a Isabela contou para a gente, que se chama O Livro Negro das Cores? Esse livro é maravilhoso. Vocês gostaram dele? É muito lindo. E aí, lembram da tarefa que nós falamos assim, para você desenhar ou escrever para os seus familiares adivinharem
das formas como nós podemos ouvir, cheirar, tocar e saborear as cores. Então, perceber as cores utilizando os outros sentidos, quando não se tem os olhos. Você conseguiu fazer essa tarefa? Eu trouxe aqui, né, uma tarefa que algumas crianças fizeram para poder descrever quais são as cores, mas por meio de outros sentidos, tá? Então agora eu quero que você feche os olhos e escute a descrição que eu vou falar aqui e vamos ver se você descobre qual é a cor, mas sem ver, sem enxergar, somente pela audição, né, que eu vou falar, tá ok? Então feche bem os seus olhos aí, tá bom? Quando eu falar para abrir, você abre. E escute bem o que eu vou dizer agora. Essa cor, ela tem cheiro de rosas, morangos maduros e cerejas. Tem o som de fogos de artifício a explodir no céu. Ou da cor do bater forte do coração dentro do peito. Você consegue perceber qual é a cor que eu estou dizendo? Abra os olhos. Aí observe essa imagem, olha só como as crianças que eu falei para vocês fizeram o livro negro das cores. Que cor é essa que eu estou falando? É a cor vermelha. Vocês acertaram? Então, olha, o vermelho do morango, da rosa, do sangue, não é verdade? Olha que legal! Não precisa enxergar para a gente entender o que é o vermelho, não é? Vamos ver então se você consegue descobrir outra cor só pela descrição. Feche os olhos novamente e me escute só. Essa cor cai das árvores, como uma castanha, um avelã, ou como a lama quando escorregamos. Essa cor cheira a terra molhada, ou uma barra de chocolate. Tem o som de lenha queimando na fogueira. E podemos sentir essa cor na casca de um kiwi ou no tronco de uma árvore. Agora abra os olhos. E aí, que cor é essa que eu estou falando? Perceberam? Né? Não olhando, né? Não vendo, mas nós podemos dizer que essa cor é o marrom, é a cor marrom. Vocês estão percebendo que é possível entender as cores por outros sentidos? Vamos mais um aqui, olha só. Fechem os olhos aí. Essa cor arde na língua como uma bala de menta. Tem o gosto de espinafre ou brócolis cozidos. Cheira a grama cortada e lembra os passeios no jardim botânico. Tem o som de um jogo de futebol no estádio, de um sapo na beira da lagoa ou de folhas a balançar nas árvores com o vento. Já descobriram qual é essa cor? Só pela descrição? Olha essas imagens aqui que está mostrando, não é? Que cor é essa que eu estou descrevendo? É a cor verde. Vocês perceberam isso também? E vamos para mais uma, a última. Escutem aí, fechem os olhos. Tem o cheiro de um caderno de desenho novinho. Tem sabor de leite puro e algodão doce. E o som de gaivotas que voam numa praia deserta num dia de sol. Perceberam? Que cor é essa? Abram os olhos. E aí, de qual cor eu estou falando? É o
é a cor branca. E então, vocês fizeram essa atividade? Viu como é bacana nós conhecermos as cores utilizando os outros sentidos? Muito lindo esse livro, não é? Vocês gostaram? Então façam essa tarefa descrevendo as cores, né? E fazendo com que seus familiares, aí, as pessoas que moram com você, também descubram por meio de outros sentidos e não só pela visão. Legal isso, né? Então, gente, vamos lá, né? Dando continuidade aqui à nossa aula sobre os órgãos dos sentidos e o corpo, não é? Eu vou começar aqui com umas perguntinhas. Prestem atenção aqui. Você sabia que os seus olhos, os nossos olhos, não é? São as janelas para o ambiente onde nós estamos? E você sabe como que nós podemos cuidar dos nossos olhos? Você cuida dos seus olhos? De que forma, hein, gente? Quais são os cuidados necessários para manter a saúde dos nossos olhos e da visão também? Então, para falar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos olhos, eu trouxe aqui para vocês um vídeo chamado Como Cuidar da Saúde dos Olhos, do Ministério da Saúde. Então, eu quero que vocês assistam com bastante atenção, tá bom? Vamos lá? Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Então, e aí, gostaram do vídeo? Viu como é importante cuidar da nossa saúde dos olhos, né? Para que a gente possa enxergar bem. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui nos cuidados que devemos ter com os nossos olhos. Olha aqui, nunca olhe diretamente para o sol, hein? Ou, se for, use sempre aquele óculos de sol. E estude, faça suas tarefas em lugares bem iluminados, tá bom? E depois também, olha só, lave bem os seus olhos com água limpa. E evite colocar a mão e coçar os olhos, tá? Evite colocar a mão nos olhos e ficar coçando. Também, olha só que legal, pisque os olhos muitas vezes durante o dia. É importante isso para poder lubrificar os nossos olhos. Não fique muito tempo com os olhos abertos, né? Que eles podem ressecar, tá? Vamos lá, ó. E evite permanecer por muito tempo com os olhos fixados ali nas telas da televisão, dos computadores, dos celulares, tá? Isso pode prejudicar aí a saúde dos nossos olhos. Vocês sabem que a intensidade da luz, que é das telas aí do computador e dos celulares, causa cansaço nos olhos e também no sistema nervoso. A gente pode ficar um pouco mais irritado, né? Então, gente, cuidado com isso, tá? E aí, ó, também não use óculos de grau de outra pessoa. Cada pessoa tem os seus óculos, tá? E somente um médico que pode, né, falar, ó, esse é um óculos para você. Então, se precisar, consulte um médico chamado oftalmologista. O oftalmologista é o médico que vai, né, verificar se a sua visão, né, tá bem, tá saudável, seus olhos está bem, tá certo, gente? Então, entendido ali os cuidados com os olhos?
E aí, falando nisso, você já foi em algum médico oftalmologista? Olha que nome grande, né? Você usa óculos? Tem muitas estudantes, muitas crianças que usam óculos. Ou então você conhece alguém que usa óculos? Alguém da sua família que usa óculos? Por que será que as pessoas usam óculos? Hein, pessoal? Vocês já pensaram como são feitos os óculos? Como que eles são? Do que eles são feitos? Que material que é feito os óculos, não é? Legal isso, né? Falar um pouquinho sobre esses problemas de visão e o uso do óculos. Então, para ilustrar um pouquinho sobre os óculos, eu trouxe aqui para vocês um livro muito lindo que eu quero contar para vocês. É a história, não é, de um menino que descobriu que ele precisava usar óculos. O nome do livro é Não Quero Usar Óculos. E é de autoria de Carla Maia de Almeida e as ilustrações que vocês vão ver, lindas, são do André Letria, tá? E aí, então, esse menino, que não tem nome, né? Não fala o nome dele no livro, ele faz uma viagem bem colorida e divertida, imaginando como seria os seus óculos, né? As suas futuras lentes. E aí, está pronto para começar? Eu vou contar essa história, então vamos lá prestar atenção? Então, vamos lá. Ontem fiquei sabendo de uma coisa. Vou ter de usar óculos. Foi o que minha mãe disse. Eu sempre acredito nela, mas dessa vez eu não quero usar óculos. A minha mãe me levou a um médico com um nome bem comprido, oftalmologista. E ele me mandou sentar numa cadeira e me colocou uns óculos muito estranhos e pesados. E que não gostei nada. Fiquei parecendo uma mosca gigante. Depois me fez dizer o nome das letras. Eu acertei todas, menos aquelas bem pequenininhas. Como que eu poderia responder certo se eu não conseguia ver? Não é justo. Então o médico disse: você vai ter que usar óculos. Fiquei muito assustado, pois não queria parecer uma mosca. Então ele disse: não se preocupe, não vai ser uns óculos iguais a esse, não. Ufa, estou pensando, como meus óculos devem ser? Eu quero uns óculos especiais, bem diferentes dos outros. Uns óculos para jogar bola com os meus amigos, porque um dia eu quero ser um super goleiro. Mas antes quero ser um terrível pirata, talvez o primeiro pirata de óculos. Seria bom ter uns óculos para andar na chuva e uns óculos que me deixassem ver no escuro. Às vezes olho pela janela e não gosto do que vejo. Talvez os meus óculos novos, especiais, por eles eu posso ver mais árvores ou ver o mar mais de perto. Eu quero uns óculos para ver muito longe. E quero uns óculos para ver muito grande, porque às vezes me dizem que sou pequeno demais para entender certas coisas. Sabe, às vezes me sinto triste, outras vezes fico contente e outras não tenho certeza. Quando preciso ficar sozinho com os meus pensamentos, os meus óculos mágicos fazem de conta que eu estou lá. E aí vou para um lugar bem escondido onde eu me sinto melhor.
Como seria bom ter uns óculos que me fizessem invisível para esses dias que eu gosto de olhar para dentro. Eu quero uns óculos para sonhar acordado durante o dia e outros para sonhar à noite quando não quero ficar sozinho. Acho que existem 2 ou mais maneiras de ver a mesma coisa, sem que isso signifique ver o contrário. Mas ver o contrário também é divertido, você não acha? Meus óculos novos chegaram e não são nada parecidos com o que eu tinha imaginado. Mas não faz mal. Sabe por quê? Porque com eles, eu consigo ver melhor todas as coisas de que falei. E ao vê-las tão perto, também me sinto mais perto delas. Como poderia olhar para você se não fossem os meus óculos? E aí, vocês gostaram desse livro? Ele é maravilhoso, não é? Vocês viram como que ele ficava imaginando os seus óculos? E aí também, nossa, você já pensou se você tivesse um óculos, como que ele seria? Você usa óculos? Como são seus óculos? Olha, vou contar uma coisa para vocês. Eu também uso óculos às vezes. Eu preciso também. Olha só, vou mostrar para vocês como são os meus óculos. Olha só. Eu vou colocar. E aí, o que você acha? Fiquei legal de óculos? Eu preciso dele muitas vezes, porque eu não enxergo bem de longe. Então, eu preciso para assistir televisão, para dirigir, não é? Por isso, às vezes, eu uso óculos. E olha aqui, ó. Muitas pessoas precisam usar óculos ou lentes de contato, porque tem problemas de visão. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, não enxergam com nitidez de longe, pois tem, uma deficiência chamada miopia. Tem pessoas que são míopes. E outras não enxergam bem de perto, pois tem hipermetropia. Olha só, cada nome difícil, não é? Mas são problemas, de visão. Por isso que muitas vezes precisa ir no oftalmologista. E aí você pode escolher, os seus óculos. Falando nisso, então eu vou passar uma tarefa para vocês, que é o seguinte. Olhem aqui. Imagine que você precisa usar óculos, tá? Ou se você usa, vamos imaginar que você vai criar uns óculos bem diferentes, especiais, como aquele menino lá da história. Então, eu quero que você faça um desenho de como você imagina que seria esses óculos especiais. E se você puder ali, com a ajuda da sua família, você pode construir um modelo de óculos usando ali materiais alternativos, como você conseguir fazer esse modelo de óculos. Vocês já pensaram que bacana que seria esses óculos? Então, eu vou dar um tempo agora aqui para você registrar essa tarefa ali no seu caderno, tá bom? Eu já volto.
E aí, conseguiram registrar qual é a tarefa?
Então, vamos ver, hein? Eu quero ver como que vão ficar esses óculos, hein? Fiquei muito curiosa aí de pensar como que você imaginaria esses seus óculos. Mas, gente, a nossa aula está chegando ao final. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais, né? Sobre os órgãos dos sentidos, sobre os olhos e a visão, os cuidados com os olhos e também a necessidade de usar óculos, né? Quando se tem a miopia, a hipermetropia ou uma outra deficiência visual. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem bem, muita saúde, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!